Então a Didi tá falando que ela escutou dizer que Bhaktivedanta Swami Prabhupada falou que Guru sabe de tudo, mas ele não interfere. A Gurudeva tá falando, sim, ele sabe de tudo, mas ele não interfere. Porque se ele interfere e as almas condicionadas não escutam, né, o que ele está falando, aí as almas condicionadas vão estar cometendo uma ofensa. Entendeu, né? Vocês entenderam isso? Tá escutando? Porque elas já são ofensoras. Se o Guru diz mais e elas não escutam a instrução de Gurudeva, aí elas vão se tornar mais ofensoras ainda. Então ele, ok, deixa elas fazerem o que elas estão fazendo. Que rádio? 92. Tem aí no seu celular? Sarvagata, na verdade, é um humor de opulência. Sarvagata é esse humor de opulência, de que ele sabe de tudo. Mas esse Sarvagata, ele é também coberto por Yogamaya. Porque se o Sarvagata, ele se manifesta, esse humor de que ele sabe de tudo, aí ele não consegue realizar a sua lila como ser humano. Então, Baladeva Vidyabhushana Prabhu, ele fala de uma maneira muito elaborada sobre essas duas qualidades de Krishna, Sarvagata e Mugdata. Então, no aeroporto você estava falando sobre os planetas. Você estava falando sobre os planetas e os universos. Então a minha pergunta é: essa Terra aqui, ela é karma, ela é o planeta do karma. Tudo que você fizer aqui, você vai ter que sofrer no céu ou no inferno. Então esses planetas infernais, você tem que, você pode... Peraí, deixa eu entender a pergunta. Então, é o seguinte, esses planetas infernais, você pode ir lá somente depois que você fizer o seu karma ruim aqui e ir pra lá, ou você pode ir pra lá de forma, você pode simplesmente ir pra lá. Então, o Guru deve estar falando, esse planeta aqui é o Bhuloka, é o planeta de karma, que a gente faz karma. A gente faz karma, a gente cria um novo karma. Nesse mundo material, Prithviloka, a gente faz duas coisas. A gente está sofrendo as nossas reações das nossas atividades passadas e a gente também está criando um novo karma. Mas planetas inferiores ou planetas superiores, Swargaloka, até Satyaloka, eles não estão cometendo nenhuma atividade pecaminosa. E lá também eles não estão cometendo atividade piedosa, não estão fazendo atividade piedosa. Tudo que eles fazem nesse mundo material, esse karma que a gente faz nesse mundo material aqui, de acordo com esse karma a gente vai para os planetas superiores ou inferiores. Por exemplo, aqueles que vão para Naraka, no inferno, eles estão fazendo karma novo ou não? Não, eles não fazem karma novo lá. Eles apenas estão sofrendo o karma deles anteriores lá no inferno. Eles não estão fazendo um karma novo. Então, quando o karma deles termina, aí de novo eles vêm para onde? Eles vêm para a Terra.
Tá entendendo? Sim. Então, a partir dessa terra, de Buloka, a gente pode ir para os planetas superiores ou os planetas inferiores. Se você for para Svargaloka, você tem que voltar. E não apenas isso. Arjuna. Então ele falou para Arjuna, Krishna falou para Arjuna, mesmo que você vá para o céu, para os planetas superiores deles, quando o papakarma deles acabar, eles vão voltar. Por exemplo, lá em Svargaloka, eles querem dar caridade, mas vai dar caridade para quem? Lá em Svargaloka você não precisa dar doação nem aceitar doação. Lá você é um planeta só de desfrute. É um planeta só de desfrute, lá nos planetas celestiais. Lá não tem papakarma, não tem punhakarma. Então, Arjuna, um ano ele ficou em Svargaloka. E aí, ele aprendeu todos os tipos de poderes místicos do arco e flecha. Tudo ele aprendeu lá. E aí, no último dia, depois de um ano, esse ano tinha quase terminado. Aí, nessa hora Indra, porque na verdade Arjuna é filho de Indra. Em um dia, Indra ele arranjou um festival de despedida para Arjuna. Porque Arjuna tinha aprendido todas essas coisas e ele tinha que voltar para Buloka, para a Terra. E aí, no último dia, essa festa de despedida estava acontecendo. Então, no Svargaloka lá é o quê? Dançando, cantando, bebendo o néctar. E aí tinha muitas donzelas lá também. Svargaloka significa o quê? Você desfruta o quanto você quiser. Muitas apsaras, muitas donzelas celestiais. Aí Arjuna, ele estava lá nessa celebração. E aí, eu esqueci agora o nome, mas veio uma donzela, tinha uma donzela, e ele está falando, eu acho que foi Menaka. Aí Arjuna notou essa donzela, que ela estava dançando muito belamente. E Arjuna estava dando tanta atenção a ela, assim, estava tão focado. E aí, quando a celebração acabou, Indra falou para Menaka, você deve ir ao quarto de Arjuna. Você deve ir no quarto de Arjuna. Aí ela foi. Ela bateu na porta de Arjuna. E aí ela falou. Aí ela falou, então, eu vim aqui me associar com você, porque Indra falou. Aí a Arjuna falou, como é possível? Você é como se fosse minha mãe, eu não posso me associar com você. Aí ela falou, nesse mundo material, nesse planeta celestial, nesse Svargaloka, não existe isso de mãe, como mãe, como irmã, como esposa. Você não tem isso, você pode desfrutar o quanto você quiser. Você pode se associar o quanto você quiser. Aí a Arjuna falou, como é possível? Aí ela perguntou, então por que você estava me olhando, estava dando tanta atenção? Aí a Arjuna falou, na verdade eu estava pensando, como que você como que isso é tão legal que você veio na nossa linhagem e agora você está na linhagem da nossa dinastia e agora você está desfrutando de tudo aqui. E aí ela falou, mas na verdade aqui em Svargaloka não existe
atividade pecaminosa, não existe pecado aqui. Todos os tipos de pecados, eles são considerados apenas no mundo material. Em Svarga Loka e outros lokas não existe Papa Karma e Punya Karma. Então por isso que ela falou, se você se associar comigo, não vai ter atividade pecaminosa nisso. Aí ele falou, não, isso não é possível. Aí ela foi lá e amaldiçoou Arjuna e falou, você tem que se tornar sim, você irá se tornar um hermafrodita. Hermafrodita tem os dois? Eunuco, tá. Eu não estou muito por dentro disso. Eunuco. Não. Não é andrógeno não, gente. Não é, eles estão errados. Procura aí. Ou sem sexo ou com dois sexos, qualquer. Sem sexo é um, com dois sexos é uma coisa. Então, eunuco, que ele não tem... ele não é homem, também não é mulher. E aí ele... não tô sem internet. Aí ela deu essa maldição pra Arjuna. Aí Arjuna ficou muito, muito triste. A Indra falou pra Menaka. Falou Menaka, reduz essa maldição. É um ano. Um ano. E aí, ok, um ano você vai ficar com esse corpo, que não é um corpo de mulher, nem um corpo de homem. Você vai achar. E aí, Arjuna foi pra Prithvi Loka, e ele ficou na casa. Arjuna was staying in the place of Virat. Arjuna ficou lá em Virat. E aí ele ficou lá e ensinou Uttara. E nessa época, nesse período, Arjuna não tinha um corpo de homem nem de mulher. E aí ele ensinou, deu instruções a Uttara. Então isso significa, eu estava falando, em Svarga Loka, ou nos planetas superiores, ou nos planetas inferiores também, não existe Papa Karma nem Punya Karma. Papa e Punya existe apenas nesse mundo material. E de acordo com o Papa ou Punya, a gente vai para planetas superiores ou planetas inferiores. Entenderam? Então você pode ir para os planetas inferiores ou superiores de acordo com o seu karma. Qual o karma que você fez? Se você comete atividades pecaminosas, você vai para os planetas inferiores. E se você faz atividades piedosas, você vai para os planetas superiores. Mas está dito Bogat Santi. Então, de acordo com o seu desfrute ou o seu sofrimento, você volta para esse mundo material. Às vezes, eu dou um exemplo. Que Papa ou Punya é como se fosse um operador de elevador. Qual que é o dever daquele operador de elevador? Então ele fica lá sentado naquele banquinho, fica lá operando o elevador.
quando as pessoas entram, ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então ele fica lá 8 horas lá e esse é o dever dele, ficar para lá e para baixo. Então ele tem essa comparação com o Papa Karma e Punya Karma. Então o Papa Karma e o Punya Karma eles são assim, eles te levam para cima ou para baixo. E se você pratica Bhakti, você está além do karma, além do mundo material, além desse mundo material. Você vai para Brahman, além desse Brahmana, desse universo, você vai para Goloka Vrindavana. Esse é o processo. Maharaj, em Badrinath, that's one place that they say. Em Badrinath, o Ramananda está perguntando ele mostra um caminho lá que fala, esse é o caminho que vai para Swargaloka. E eles falam lá que os Pandavas foram por esse caminho. Aí eu fico pensando como isso é possível. Aí Gurudeva está falando, na verdade, eles estão apenas dando uma direção pra gente. Mahabharata ele explica que eles vão para Swargaloka. Yudhishthira, Bhima, Nakul, Sahadeva e Draupadi. Mas um por um eles caíram, eles voltaram. Apenas Yudhishthira Maharaj ele conseguiu chegar em Swargaloka. Mas no caminho de Swargaloka ele conseguiu ver Naraka. Por quê? Ele viu o inferno. Por quê? Porque ele não seguiu a instrução de Krishna, né? Mesmo Yudhishthira. Porque lá na batalha de Kurukshetra, Krishna falou para Arjuna que Aswatthama ele foi morto no campo de batalha. Aí o Yudhishthira Maharaj falou, mas como é possível? Eu estou vendo Aswatthama aqui vivo, né? Não. Krishna falou para Yudhishthira fala que Aswatthama está morto. Aswatthama tá morto. Mas o Yudhishthira Maharaj falou assim, como é possível ele estar aqui vivo na minha frente? E o Yudhishthira Maharaj ele nunca falava uma mentira. Aí Aswatthama. Aí Krishna falou, não, mas fala isso. Aí ele não falou. Aí tinha um elefante passando e que o nome dele era Aswatthama também. Aí Krishna falou, Bhima, mata esse elefante, mata esse elefante. Aí Bhima foi lá e matou. Aí Krishna falou para Yudhishthira Maharaj, então agora você fala que Aswatthama está morto. Aí Yudhishthira falou. Falou isso. Aí o Yudhishthira foi lá e falou, e ele ia falar que na verdade o elefante estava morto, né? Porque nesse verso que ele falou, Kunjara significa elefante, mas na hora que ele ia falar elefante, o Krishna ele soprou o seu búzio, e aí ele não ouviu essa parte do elefante, ele só ouviu que Aswatthama estava morto. Aí quando ele escutou isso, Aswatthama tá morto, a Dronacharya, ele abaixou assim as armas dele, e aí eles foram lá e mataram Dronacharya. Então Krishna ele deu uma ordem para Yudhishthira, mas Yudhishthira não escutou essa ordem. Então isso é uma ofensa. Por essa razão ele teve o darshan do inferno de Naraka. Isso Mahabharata explica isso. Aí Yudhishthira Maharaj ele alcançou Swargaloka. Então esse katha é explicado. E na verdade então o que é o significado de Swarga?
Nos Shastras tem muitos lokas que têm diferentes significados, muitas palavras. Swarga pode significar céu, mas Swarga também significa, significa alma. E Swa significa alma e Ga significa gama, go, para ir. Então, Swarga qual que é o destino perfeito da alma? Para onde a alma deve ir? Qual que é esse lugar? Swarga. Swarga significa céu e Swarga também significa aquele que alcança o seu destino. Então isso significa Swarga. Então há muitos significados, mas qual que é o significado apropriado depende do contexto do que está sendo dito no Harikatha. Então, quando eu falo, ele alcançou Swargaloka, se uma pessoa abandona o corpo, se a pessoa pode dizer, meu pai alcançou Swargaloka, talvez o pai dessa pessoa alcançou, ele é completamente pecaminoso. Então você pode perguntar como é possível que ele alcance Swargaloka. Então, nesse contexto, Swargaloka qual que é o contexto? Swarga é aquele, ele alcançou o seu destino. Qual que é o destino dele? Naraka. Então, no caso, não é Swargaloka. No caso, assim, ele alcançou o próprio destino dele, que era Naraka, depois de muitas atividades pecaminosas. Então, lá na Índia tem isso. Se uma pessoa morre, tem isso. Swargia, meu pai, Swargia, minha mãe. Se seu pai, ele comete atividades pecaminosas, ele toma álcool, ele come carne, depois da morte, como é possível que ele vá para Swargaloka? Mas é verdade que ele alcançou Swargaloka, mas qual que é o Swargaloka dele? Naraka. Porque Swa significa o próprio, e Ga significa o seu destino. Quer dizer que ele alcançou o próprio destino dele. Qual que é o destino dele? De acordo com o karma dele, se ele fez atividades pecaminosas, ele vai para Naraka. Mas, se seu pai realizou atividades piedosas, realmente ele vai alcançar Swargaloka. Então, em todos os lokas, né, das escrituras, há muitos significados. Então, Maharaj, Ramanandaraya está perguntando, Maharaj, as divas, elas são servas eternas de Krishna, então é possível dizer que o próprio destino delas é Goloka Vrindavana. Aí o Gurudeva está falando, isso depende da potência delas, da natureza delas, da potência delas. O tipo de potência que elas têm nelas é como se fosse uma semente que tem já a potência dela, a potência dentro ou não. Por essa razão que a semente desabrota, né? Se ela não tem uma potência dentro dela, a semente, ela não vai desabrochar. Então, da mesma forma, a Jivatma é o quê? A alma pura, que é aquela que não está contaminada por Maya. Quando a alma pura ela se manifesta de Tathastha Shakti, da potência marginal de Krishna, ela já tem uma potência específica dentro dela. Então, ao escutar Harikatha, essa potência ela vai se manifestar. Você já tem isso. Se você tem a potência de Vishnu, você vai para Vaikuntha Loka. Seu destino é Vaikuntha Loka. Porque cada entidade viva, ela já tem uma potência dentro dela. De acordo com a potência dela, ela vai para o destino dela. Não é possível mudar. O sadhu não muda essa potência, o guru não muda essa potência. Isso não Então isso não é, Ramanandaraya está perguntando, isso não acontece devido à associação, né? Porque algumas pessoas falam que de acordo com a associação uma potência de Madhurya se manifesta. E aí o Gurudeva está falando, não, isso é um estúpido tolo. Porque tem, por exemplo, dois discípulos do mesmo guru, eles
é descrito isso blah, blah, blah. do Jaiva Dharma. Então os dois receberam o mesmo mantra ou não? You know, Thakur Kamal Manjari. Então Bhaktivinoda Thakura ele é Kamala Manjari. O que Bhaktivinoda Thakura fala, você tem que aceitar. Same mantra. Então, Gopal mantra, o mesmo Gayatri mantra, o Gopal mantra, Kamagayatri mantra, o mesmo mantra os dois estavam cantando, Vijay Kumar Brajanath. e Brajanatha, do Jaiva Dharma. Brajanath, Brajanatha, he becomes Sapara. ele se tornou Sakya, né? Um Sakya. Ele estava em Sakya Rasa. E Vijay Kumar, ele estava em Madhurya Bhava. O Guru era o mesmo, mas de acordo com... E o mantra também era o mesmo. All you receive, Vocês todos recebem Gopal Mantra. received or not? Vocês receberam ou não? But according Mas, to your de potential, acordo com o seu potencial, that mood, that would be a potência que você já tem, esse humor, ele vai se manifestar. Por exemplo, você pode plantar 5 tipos de sementes às margens do Yamuna. Lá vai ter a mesma água, o mesmo solo, os mesmos raios solares, o mesmo tudo. Mas de acordo com a potência que existe dentro da semente, plant and that aquela planta vai se manifestar, aquela planta específica vai se manifestar. Por exemplo, se você planta uma semente de mangueira, de manga, o que vai se manifestar? Vai se manifestar uma mangueira, não é uma árvore de ninho. Então isso Jiva Goswami Pada ele explica. Ele explica que isso não é pela associação. Por exemplo, Narada Rishi, ele deu mantra para Dhruva. Dhruva, ele alcançou Gopi Bhava ou não? Pralada, por exemplo. Narada Rishi, ele deu associação para Pralada ou não? Sim. Então por que Pralada Maharaj ele não se tornou uma Gopi? Então muitos exemplos. Murari Gupta. Você já tem isso. O dever do estado do Guru é qual? Como remover todos os anartas do seu coração. Esse é o dever do estado do Guru. Vocês entendem isso? É como se fosse o ferro que ele está encoberto por um monte de poeira. Então, qual que é o dever? Como remover todo tipo de poeira do ferro? Esse é o dever do sadhu, do Guru e do Vaishnava. Há muitos exemplos disso. Então, também outro exemplo de Jiva Goswami Pada lhe dá. Uma ostra. A ostra abre a boca. Quando tem essa água desse Satvik Nakatra, que é essa constelação específica, é uma constelação específica, sátrica. Quando essa água ela cai na boca da ostra, e aí se manifesta uma pérola. E se essa mesma água ela cai na cabeça do elefante, aí se manifesta Gajamukta na cabeça da cobra. Tem um outro tipo de coisa que se manifesta, que eu não escutei o nome. Então, a água é a mesma, essa sattva da constelação, essa água da constelação. Mas de acordo com o ser, vai se manifestar de diferentes formas. Então, não é pela associação que você vai se manifestar um humor de Madhurya. Então, Uddhava, ele teve associação das Gopis ou não? E ele ainda assim, ele ansiava por como que ele ia nascer em Vraja, na forma de uma trepadeira ou uma poeira. Então, seis slokas, nesses 6 slokas, Uddhava, ele repetidas vezes, ele prostra se prostra, assim, coloca sua cabeça no chão. Como que ele vai conseguir uma poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika? Mas mesmo assim não foi possível. Até mesmo Uddhava, ele está até os dias de hoje realizando austeridades severas nas margens do Uddhava Kunda.
era no lado oposto ao Kushima Sarovar. Uddha body cannot Mas become o corpo de Uddhava não pode, de acordo com a potência dele, ele não pode ser uma serva de Shrimati Radhika. Nem mesmo Lakshmi Devi. O que dizer dos outros? Braja Sundari não. Vocês leiam esses loucas. Então, como é possível? Você já tem isso. Essa potência não vai mudar. Babaji Sampradaya, or nowadays also, Então, a Babaji Sampradaya, hoje em dia, eles falam, até mesmo aqueles que não se associaram com Gurudeva, eles são assim pretensos discípulos. E eles ficam levando as pessoas para caminhos diferentes. Assim. Então, qual que é o significado da nossa Sampradaya? Ou seja, porque vocês tentam entender isso. Por que Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj ele pregou tanto contra a Babaji Sampradaya? Por isso ele manifestou um livro. Qual livro? Pramanda Panchaka. Nesse livro ele é muito veemente, ele pregou contra as Apa Sampradayas, Babaji Sampradayas. A Shamarana Didi, ela manifestou um livro muito belo. A Swarupa da Diva, né? E aí ela cotou, ela fez uma citação de todos os nossos acharyas. Às vezes agora eu inspiro a vocês, todos vocês têm que ler esse livro e as suas dúvidas serão extintas. Porque com a associação, mesmo com a associação, a sua Swarupa não vai mudar, você já tem ela. Mas o Ramananda está falando, mas outros dizem que nesse verso Nityasiddha Krishna Prema, que Nityasiddha significa que os Nityasiddha eles dão esse humor. Então o Gurudeva está falando, não, isso não está certo. Nesse verso é explicado que Nityasiddha é eterno e transcendental. Por que a gente está tentando explicar de outra forma? Nityasiddha quer dizer isso é eterno e transcendental, que você já tem isso. Você já tem isso. Udai significa se manifestar. Isso vai se manifestar. Udai significa que isso vai se manifestar. Por exemplo, o Sol, ele está sempre lá. Como se fala? O Sol ele está sempre lá, mas apenas ele é coberto pelas nuvens. Então, como que a gente vai conseguir remover essa nuvem que está cobrindo o Sol? Quando vem um vento forte, aí a nuvem se move, ela vai embora e aí os raios do Sol se manifestam ou não. Então, da mesma forma, você já tem isso. Mas isso daí está de uma forma assim de potência, né? Então, quando isso está em potencial, né? E quando você, com a associação, isso vai se manifestar. Você já tem isso. Mas você deve receber a misericórdia dos Nityasiddha Parikaras. Então, é isso. O processo é esse. E há muitas coisas para se explicar. Porque as Babaji Sampradayas, elas querem explicar dois tipos de filosofia. Um é Vidya Vritti e Lakshana Vritti. Então, Lakshana Vritti significa de forma indireta. Eles querem explicar isso de forma indireta. Mas os nossos acharyas, eles explicam a Vidya
Vritti. A Vidya Vritti é o que? Forma direta. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kavanai. Então, de acordo com o seu sadhana, você não vai receber isso. Isso você já tem. Essa é a Vidya Vritti, é a explicação direta. Nitya Siddha Krishna Prema. Jiva Goswami Pada, todos os nossos acharyas falam isso. Então por que ele está falando de outra forma? E Kripa acrescentou que Gopa Kumara também é um exemplo. A Gurudeva está falando, tem tantos exemplos. Os Pandavas mesmos, eles queriam esse Gopi Prema. Eles realizavam austeridades severas nas margens do Radhakunda, mas não é possível. Porque você já tem isso. Apenas pela associação com a associação do sadhu, isso vai se manifestar. E Parikshit Ramananda está falando, Parikshit Maharaj, ele tem Madhurya Rasa. Ela está falando, sim. Aqui no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada, ele explica que Parikshit Maharaj, ele recebeu Gopi Bhava. Mas não mencionou que era uma Manjari. Mandou que era, mencionou Gopi. Isso Kadeva Goswami Pada não é Manjari nem Gopi. Ele já é um associado eterno e a sua forma dele sua forma dele eterna é do papagaio de Srimati Radhika. Então, aí Ramananda falou, também é Madhurya. Aí o Gurudeva está falando, nem sempre Madhurya quer dizer Gopi. Madhurya quer dizer doçura, atrativo, beleza, charme. Madhurya não significa necessariamente Gopi. Não é necessariamente sempre nessa Sringara Rasa. Madhurya também significa que é maravilhoso, você pode falar, essa praçada é muito deliciosa, muito doce, Madhurya. Essa palavra em sânscrito é uma palavra, tem vários sinônimos para uma palavra. Madhurya Rasa não é sempre nesse humor de conjugal que está se referindo, não está se referindo sempre a isso. Dependendo do contexto, você aplica o significado. Então, Ramananda está perguntando, Parikshit Maharaj, ele pôde desenvolver esse humor de Madhurya porque ele estava escutando Shukadeva Goswami Pada, que também estava em Madhurya. Aí o Gurudeva falou, você não pode falar isso. Por quê? Porque Parikshit Maharaj, ele já tinha esse Gopi Bhava. E aí isso se manifestou. Se você tem esse Gopi Bhava, através de escutar o Harikatha, isso vai se manifestar. E se você não tem Gopi Bhava, mesmo que você escute, isso não vai se manifestar. Se você tem Sakyarasa, isso vai se manifestar. Então essa é a filosofia, esse é o Tattva Siddhanta. Aqui é explicado, Gopi Bhava Prapta. Parikshit Maharaj, ele tem Gopi Bhava. E Shukadeva Goswami Pada, a sua forma original é Shri Asuka. A sua forma constitucional transcendental é do papagaio de Srimati Radhika. Narada Rishi, a forma original dele é Naradiya Gopi. Mas Narada Rishi, ele realiza muitas lilas.
E ele ajuda, Now you see, ele assim, Ramchandra ele ajuda nos passatempos Krishna Lila, de todas as encarnações de Krishna, né? Krishna Lila, Rama Lila, Narada Rishi, ele ajuda a como manifestar a doce lila do Senhor. Mas a sua forma original é qual? Naradiya Gopi. Então, seu nome é Naradiya Gopi. Vishwanath Chakravarti Pad, ele explica no Jwalanilama Granta no comentário. Então há muitos katais. Acho que sim. Narada Muni is in Brahma Sampradaya, but also Narada Muni, ele está em na Brahma Sampradaya, mas eu Sanat Kumara. também escutei que ele está na Sanat Kumara Sampradaya. Brahmanandaraya perguntou. Aí, Gurudeva falando, na verdade, em diferentes eras, Narada Rishi, ele atua nesse papel. Depende da era. Narada Rishi, ele faz muitas lilas e ele tem muitas expansões para ajudar na lila de Krishna. Então não tenha dúvida, porque um yogi ele pode se manifestar em muitas formas. O que dizer de Narada Rishi? Krishna Devi. Yeah, from family. She's writing Anantradaya, so I have some questions for the morning darshan. She wants to know two questions. One, how can I become a good disciple? Ela tem duas perguntas. A primeira é, como que eu posso me tornar um discípulo bom? Então, o que Gurudeva está falando? O que significa um discípulo bom? Um discípulo bom significa, a Arjuna falou, eu sou o seu discípulo e eu me rendo totalmente. Você pode fazer o que quiser comigo, você pode me castigar ou fazer o que quiser. Isso é um bom discípulo, aquele que se rende completamente ao Guru. Esse é um bom discípulo. E quando você se rende completamente, absolutamente, todos os seus anartas serão removidos. A fraqueza do coração significa o quê? Se você tem falta de conhecimento, aí essa fraqueza do coração vem. Hridaya Durlabha vem da onde? Essa fraqueza do coração vem da onde? Vem da falta de conhecimento, da falta de Shastra Gyan. Ou talvez também você tenha impressões passadas, de vidas passadas, impressões ruins de vidas passadas. Então, quando você adentrar no Tattva Gyan, no Shastra Gyan, no conhecimento das escrituras, aí pouco a pouco todos os seus anartas serão removidos. Então, eu sempre falo, vocês devem aprender o Shastra Gyan. Entendem isso? Pelo menos nessa vida, vocês tentem se tornar Madhyamadikari. Madhyamadikari significa o quê? Aquele que tem conhecimento das escrituras. Desculpa. No Madhyamadikari, o devoto Madhyama, ele tem conhecimento das escrituras. Então, aprenda as escrituras. O Padeshamrita Manashiksha Shikshastakam, aprenda as escrituras. Todos devem aprender shlokas. Entende isso? Todos devem aprender. Vachuvegam, Manasahakra Vegam. Todos devem aprender. Sabe isso? Vachuvegam?